Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês quem é Jeffrey Epstein e por que ele tá sendo tão falado nos últimos dias. O caso Epstein, ele é muito grande, é muito cheio de detalhes, mas eu não vou me aprofundar muito, eu vim trazer pra vocês quem é o Jeffrey e o que é que tá acontecendo, que o nome dele não sai da mídia norte-americana e tá chegando aqui no Brasil, muita gente falando sobre, então eu só vim explicar pra vocês um pouco dessa história, porque ela é muito grande, cheia de detalhes e eu não vou me aprofundar. Jeffrey Epstein nasceu no dia 20 de janeiro de 1953 em Nova York. Ele trabalhou como professor de física e matemática numa escola particular e foi lá que ele conheceu o pai de dois alunos dele, que se chamava Alan Greenberg, e ele era diretor executivo de um banco de investimentos. Eles se conheceram durante uma conferência de pais e professores, que o Jeffrey, ele era professor, e o Alan, ele era pai de dois alunos, então lá eles se conheceram e ele disse que se o Jeffrey quisesse um emprego um dia, ele teria emprego com ele. O Jeffrey, na época, ele supostamente estava mostrando um comportamento inapropriado para com os alunos menores de idade. Não foi por isso que ele foi demitido. Eles usaram outras causas oficiais, como o rendimento dele não tá muito bom como professor e tudo mais, mas dizem que na verdade foi porque ele teve esse comportamento inapropriado com os alunos menores de idade. Ele ia às festas que os alunos promoviam, ele bebia com menores de idade, e dizem também que ele meio que assediava esses alunos menores de idade. Então, resumindo, ele acabou saindo da escola e indo trabalhar com Alan Greenberg. Bom, isso foi em 76. Quando foi em 1981, ele resolveu abrir o próprio fundo financeiro para poder gerir patrimônios bilionários. E o primeiro cliente foi ninguém mais, ninguém menos do que o Les Wexner, que era o dono da Victoria's Secret. O Jeffrey, ele foi ficando cada vez mais rico, e ele acabou comprando uma ilha particular, a ilha de Little St. James, e lá ele dava festas, ele promovia vários tipos de evento, ele emprestava também bastante o jatinho dele para poder levar essas celebridades e essas figuras públicas importantes para a ilha dele. Em 2005, o Epstein, ele foi denunciado pelos pais de uma menina de 14 anos por ele ter supostamente estuprado a menina. A família da menina diz que ela tinha sido abusada por ele na casa dele de Palm Beach, na Flórida. Na época, para se defender, ele disse que não sabia a idade da menina e que na época tudo foi consentido por ela, que ele supostamente achava que era maior de idade. O FBI começou uma investigação a respeito do Jeffrey e de abusos de menores e acabou identificando 36 outras vítimas, e a maioria dessas vítimas menores de idade. Ele fechou um acordo com os promotores ali em 2008, ele se declarou culpado e acabou cumprindo 18 meses de prisão, sendo que 13 desses meses foi em regime semiaberto, fazendo com que ele pudesse trabalhar ali em Palm Beach normalmente durante a semana. Mas ele voltou aos noticiários dos Estados Unidos mesmo em 2019. No dia 6 de julho de 2019, ele foi preso porque o FBI estava investigando ele ainda por conta daquelas coisas lá com menores de idade, e aí eles conseguiram provas suficientes para prender o Jeffrey de novo. Os promotores do caso afirmaram que em 2002 e 2005 ele teria abusado sexualmente de dezenas de meninas e ele tinha subornado essas vítimas para que elas não contassem a verdade. Então ele foi preso no dia 8 de julho de 2019 e depois disso o FBI obviamente continuou as investigações a respeito do Jeffrey e descobriu que ele gerenciava uma rede de tráfico sexual de menores de idade. Segundo o FBI, essas jovens elas eram atraídas a essas festas que o Jeffrey dava na ilha particular dele e elas eram coagidas a chamar outras meninas também em troca de dinheiro. Segundo o FBI, tinham 4 principais lugares que eram onde aconteciam esses abusos, que eram na casa dele em Nova York, na outra casa na Flórida, na ilha particular dele, que era na ilha de St. James, como eu disse pra vocês, e no jatinho particular dele. As meninas elas eram usadas para fazer massagens tanto no Jeffrey quanto nos amigos dele. Na época dos acontecimentos, o Jeffrey ele tinha uma namorada que se chamava Ghislaine Maxwell e, óbvio, ela também foi investigada pelo FBI. E segundo o FBI, ela era responsável por recrutar a maioria dessas meninas que eram menores de idade. E algumas das vítimas também relatam que ela não só recrutava, como ela também participava dos abusos. Em junho de 2022, a Ghislaine ela foi condenada a 20 anos de prisão, então ela foi presa por supostamente ajudar a recrutar essas meninas menores de idade, também por participar do abuso em si. Em agosto de 2019, uma coisa bizarra aconteceu. O Jeffrey, ele foi encontrado morto na cela dele de prisão. O que tem de estranho nisso? Bom, o Jeffrey, ele era vigiado 24 horas por dia. Tinham câmeras na prisão, tinham guardas, e eles simplesmente não viram o momento que o Jeffrey tirou sua própria vida.
Supostamente as câmeras teriam parado de funcionar. Os agentes não estavam vigiando ele na hora da morte. Um dos promotores do caso falou inclusive o seguinte: os oficiais estavam sentados em mesas a apenas 4,6 metros de sua cela, fazendo compras online, cochilando, em vez de fazer as rondas obrigatórias a cada 30 minutos. Ou seja, eles tinham supostamente sido pagos para meio que ignorar o que aconteceria ali. Isso é o que eles dizem, para que o Jeffrey pudesse ter sua vida ceifada e parecer um suicídio, porque um dia antes da sua morte tinham vazado alguns documentos sobre o caso, então o promotor acredita que teria gente querendo calar o Jeffrey. A mídia voltou a ter olhos para o caso do Jeffrey porque foram liberadas mais de 900 páginas de um processo que estava em sigilo de justiça. O processo ele era de 2015 e ele tinha sido concluído em 2017. E todo o processo tinha sido mantido em sigilo de justiça. Só que um jornal norte-americano de Miami, ele entrou na justiça pedindo para que o sigilo fosse derrubado, porque nomes de pessoas que teriam sido citados ali naqueles documentos seriam de grande importância, que eram pessoas muito importantes. Então, o público deveria saber quem são essas pessoas que faziam parte desse esquema do Jeffrey. Bom, gente, como eu disse, eu não vou me aprofundar muito, tem muita coisa a respeito desse caso, é muita coisa confusa, mas é o seguinte: nesses documentos que saíram, tinham nomes de pessoas famosas, de políticos, de celebridades, só que não era uma lista de acusação dizendo que eram as pessoas que participaram desse tráfico. Não, os nomes citados são de páginas e páginas de depoimentos. Foram nomes que foram citados em diferentes partes do depoimento. Fulana de tal passou lá na ilha um dia para participar de uma conferência de cientistas. Fulano de tal também foi participar de uma festa no dia tal e tal. Então não era tipo uma lista de quem participou do tráfico. Não, era tipo nomes citados em depoimentos de pessoas que já estiveram na ilha em algum momento. Então isso não significa que esses nomes são de pessoas que são culpadas, e sim de pessoas que já estiveram na ilha ou já se aproximaram do Jeffrey. Então, no dia 3 de janeiro, foi divulgada uma lista de nomes, e a galera foi pegando esses nomes citados no processo e fizeram, tipo, uma lista de nomes de pessoas que participavam de algo na ilha em algum momento. Então, eu vi gente falando, tipo, é a Paris Hilton, como assim a Paris Hilton, ela ia fazer parte de uma rede de tráfico e tal? Não, o nome dela tá ali porque significa que ela foi citada em algum momento durante esse processo, que tem mais de 3.000 páginas, então não significa que ela era, entendeu? Só que ela já esteve na ilha em algum momento. Então, gente, ultimamente a gente tem ouvido muito falar sobre a lista de Epstein, que foram umas pessoas que supostamente participavam dos tráficos e etc. Na verdade, foram as pessoas que foram citadas no processo ali, de várias páginas em algum momento. Não significa que essas pessoas faziam parte do tráfico em si. Bom, como eu disse, não vou me aprofundar muito, porque o caso tá uma bagunça, tem muita informação saindo, e eu não queria deixar vocês confusos, eu só queria explicar mais ou menos quem era o Jeffrey, como ele ficou rico, e o que tá acontecendo, porque que tá rolando o nome dele na mídia ultimamente, que é, no caso, por conta do caso, que era mantido em sigilo de justiça, e agora ele foi aberto, e tem nomes de pessoas importantes sendo citadas. Então a mídia tá bem antenada nisso lá nos Estados Unidos, liberando nomes de pessoas e falando sobre as páginas que estão sendo liberadas dos sigilos. E aí tem muita coisa acontecendo. Bom, dizem que no decorrer dessa semana muitas coisas ainda vão acontecer, documentos serão liberados, e caso isso aconteça eu venho explicar direito pra vocês o que tá acontecendo. Mas resumindo a isso, esse é o Jeffrey, essa é a lista. Enfim, só vim explicar pra vocês saberem mais ou menos do que se tratava, porque não dá, você entra em todas as redes sociais, tá falando sobre o caso, e aí não dá pra entender direito do que se trata, e eu quis vir falar pra vocês. Me conta aqui nos comentários se você sabe a respeito desse caso, o que você achou, se você não tinha ouvido falar ainda. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido o que eu tenho falado. E eu vou ficando por aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e no TikTok, e a gente se vê no próximo vídeo.